Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar as raízes pagãs da esquerda. Quero te mostrar que a esquerda, ela nasceu como um movimento espiritual, né? E essa visão espiritual, ela foi transformada, ela foi colocada em prática através de um processo revolucionário político. Você vai entender tudo isso aqui. Eu gostaria de te pedir nesse vídeo o seguinte. Olha só, gente, eu criei aqui um número de WhatsApp aqui para que a gente possa ter um contato direto. Se você quer fazer algum questionamento, alguma discordância, alguma observação, alguma ideia, quer conversar comigo, né? Eu estou colocando esse número à sua disposição. DDD 61 aqui de Brasília, o número é o 99396-2525. Acesse que esse zap aqui, ele é exclusivo aqui para esse canal, tá bom? Queria te pedir também o seguinte, ajude esse canal com qualquer quantia, né? Eu, na verdade, meus principais vídeos foram desmonetizados e eu conto com a sua ajuda, somente com a sua ajuda, né? Me ajude a fazer com que esse canal cresça. Eu queria te pedir também o seguinte, assista qualquer vídeo aqui dessa plataforma, desse canal, e tenho certeza que vai te ajudar muito no entendimento daquilo que eu chamo de os bastidores do mundo. Então, vamos lá. Divulgue esse vídeo, porque há muita gente que defende aquilo que não conhece. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a seguinte informação. Olha só, a gente precisa se situar num ponto da história para entender como essas coisas começam. As práticas pagãs vinham de muitos séculos atrás. Mas vamos lá. Vamos aqui para o século XIV, né? Aonde a família Cosme de Médici, a família Médici, uma família poderosa de banqueiros ali em Florença, né, que viria a ser mais na frente uma cidade italiana. Então, uma família muito poderosa de banqueiros que fundaram a dinastia Médici. Essa família, ela teve contato com várias tradições místicas, esotéricas do Oriente, e então eles trouxeram isso para o Ocidente, que era cristão, majoritariamente católico. Então eles financiaram, né, esse homem chamado aqui Marcílio Fitino, para que ele traduzisse, né, as obras aqui. Olha, Cosme deu-lhe a missão de traduzir e difundir escritos como corpos herméticos, e que eram os escritos atribuídos ao legendário Hermes Trismegisto. Então, Hermes Trismegisto foi um personagem tão importante da história, né, que esse homem, ele é equiparado, representado, ele é visto aí, Hermes aí, né, no deus Tote dos egípcios, no deus Mercúrio dos romanos e no deus Hermes dos gregos, para ver a importância que teve Hermes Trismegisto, um homem que, segundo essa lenda, ele conheceu todos os mistérios da criação do homem, da natureza, do cosmos, e aí ele então é representado por esses deuses. Então a família Médici, ela traz esses escritos, dentre também, né, o neoplatonismo, a cabala judaica, o gnosticismo, a magia, a alquimia, a astrologia, numerologia, o ocultismo e por aí vai. Então todas essas crenças orientais foram trazidas para o Ocidente, e a ideia era criar uma espécie de sincretismo religioso, que a partir daí vai surgir a ideia da nova espiritualidade do governo mundial. Mas eu queria deixar claro aqui que eu não estou dizendo que quem, por exemplo, pratica o gnosticismo, ou a magia, ou a alquimia, ou a astrologia, concorda com o que eles vão fazer a partir daqui, não. Não é isso. Eles só estão utilizando essas ciências ocultas, esse misticismo, vamos dizer assim, para dali começar a criar suas ideias, que vai surgir aí, vai desembocar no governo global. Olha só, dentro desse movimento nasce aí o movimento renascentista, que nós estudamos muito na escola, mas que ele é visto apenas como movimento artístico. O movimento renascentismo está falando aqui sobre o ocultismo, né? Só que eles não dizem isso, mas é o renascimento do homem, uma nova forma, né, de enxergar o homem, dando uma nova visão para o ser humano, onde o homem passa a ser o centro de tudo. É uma visão antropocêntrica. Isso foi criado para entrar em conflito com a ideia de uma sociedade teocêntrica. E aí, obviamente, que dentro de tudo isso, eles vão reinterpretar a ideia de Lúcifer. Lúcifer, que é visto pelo cristianismo como realmente o inimigo de Deus,
como aquele ser que tentou ser igual a Deus e foi expulso do paraíso, tornando-se aí o arqui-inimigo da humanidade. Lúcifer passa a ser visto como um anjo bom, um anjo do bem, como um ser do bem que veio para trazer luz aos homens, enquanto que o Deus criador, o Deus judaico, o Deus do cristianismo, ele passa a ser visto como uma criatura má. E então, Lúcifer, qual é o papel dele? Segundo eles, ele veio para trazer luz, o conhecimento, a gnose. E a partir deste conhecimento trazido por Lúcifer, se cumpre aquilo que Lúcifer veio oferecer ao homem. Ele disse, coma do fruto. Ele disse para Adão, né? Coma do fruto e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, Lúcifer passa a ser visto como esse ser de luz, esse ser que veio libertar o homem através do conhecimento, enquanto que o Deus criador, ele veio para aprisionar o homem. Um Deus egoísta, um Deus mesquinho, um Deus que não queria que o homem alcançasse o conhecimento. Então é um Deus extremamente ciumento que limitou o homem, aprisionando o homem debaixo da sua autoridade. Então, a partir daí, o cristianismo, o judaísmo, as religiões que têm alguma forma dogmática, moral, passaram a ser vistas como formas de aprisionamento, de condicionamento. E aí nasce, obviamente, uma guerra desses poderosos que estavam implantando isso, nasce uma guerra contra toda forma de tradição cristã. Então, entenda isso aqui. Luciferianismo, olha, a doutrina de Lúcifer e a doutrina humanista, elas são sinônimas, porque Lúcifer veio trazer a ideia do homem como centro de tudo, a medida de tudo. Então, luciferianismo e humanismo são equivalentes. E aí, uma coisa curiosa, é que esses homens eles acreditavam que esse conhecimento ele é trazido aos poucos através das sociedades secretas. Então não é um conhecimento para todos, né? Apenas um grupo seleto adquire esse conhecimento. Daí nasce a ideia de que o mundo precisa ser governado por essa elite que alcançou essa iluminação, este conhecimento. E aí as ideias de governo global, de uma elite que vai controlar o mundo, nasce com esse pensamento, porque eles entendem que, né, aqueles que não alcançaram essa luz, essa gnose, esse conhecimento, são os profanos, e eles são os iluminados. A elite global hoje, ela existe e ela é formada dentro desse conceito aqui. Aí você vai entendendo por que o mundo está essa baderna moral, essa perseguição contra os valores judaico-cristãos, né? Então, dentro desse projeto aí dos poderosos Médicis, surge aí Giovanni Pico della Mirandola, ou Pico della Mirandola, como alguns pronunciam. Pico della Mirandola, ele foi uma pessoa extremamente importante nesse contexto, porque ele vai escrever o discurso pela dignidade do homem, De Hominis Dignitate. Ou seja, essa dignidade do homem, ela começa a ser trabalhada para atender a essa visão humanista, onde o homem é o centro de tudo. É dentro dessa visão que nós vamos ter aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá na Revolução Francesa. Essa coisa vai aumentando, né, esses princípios, né, disfarçados de direitos humanos, e isso vai culminar com a ONU em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a partir daí você viu no que isso tem dado, né, de que tudo aquilo que vem contra qualquer desejo do homem pode ser visto como opressor, e aí você vai, então, compreendendo o que está acontecendo. O homem com todos os direitos, de todas as suas liberdades, de exercer todos os seus desejos e instintos, porque tudo aquilo que vier de forma contrária pode ser visto como opressor, como algo que fere essa dignidade do homem. Então perceba como a coisa foi bem engendrada. E aí, nesse contexto aí de poderosos banqueiros, lá na Alemanha, um pouquinho mais à frente, surge aí a família Rothschild, que foi a família mais poderosa dessa época, na minha opinião, ainda eu creio que seja, né, a família Rothschild. Então, Mayer Amschel Rothschild se tornou o banqueiro mais importante da Europa, a família mais importante, mais rica, mais influente da Europa. Ele, você está vendo aqui, ó, ele teve 5 filhos,
ele coloca um filho seu em cada capital das mais importantes da Europa, né? Olha, Amstel Rothschild em Frankfurt, Salomon Rothschild em Viena, Nathan Rothschild em Londres, Kalma, que é Karl, né, em alemão, em Nápoles, na Itália, que não era Itália ainda, e Jacob ou Jacó Rothschild, né, em Paris, na França. Então ele espalha os seus filhos ali, eles são financistas, se tornam ali a família de banqueiros mais importantes da Europa. Aqui eu coloquei para você por curiosidade, para você entender a importância do papel dos banqueiros em tudo que está acontecendo hoje. Olha que o Banco da Inglaterra, fundado em 1694, né? É visto como o primeiro banco central do mundo, banco central do Reino Unido, porém foi feito por pessoas privadas, por particulares, né? Então vamos lá, pelos poderosos da época. Aí olha só, isso aqui está no próprio Wikipédia. Veja aqui embaixo aqui, ó. Fundado em 1694 pelo escocês William Paterson como um banco privado. Por muito tempo foi, em grande medida, controlado pela família Rothschild. Então, observa. Alguns chamam Rothschild, né? Vamos falar aqui do meu jeito, Rothschild. Então, observe. Olha a influência que eles tinham. Controlavam o Banco Central da Inglaterra. Então, os Rothschilds, eles vão criar esse movimento revolucionário que vai fazer parte aí de um processo que eles acreditam que é necessário para o progresso da humanidade. Então, eles vão contratar aqui, eles vão financiar uma outra pessoa. Veja, lá os Médicis financiaram, né, todo aquele processo de sincretismo, de busca da cultura oriental para o Ocidente, né? Isso vai ter um desdobramento lá no século XIX, da nova espiritualidade universal, mas aqui os Rothschilds, eles vão então financiar o Adam Weishaupt, que é um alemão. E o Adam Weishaupt, que muita gente acha que é uma teoria da conspiração, ele vai criar a Ordem dos Illuminatis. Ele tem data de nascimento aqui, 1748, morre em 1830, ele estudou, foi professor na Universidade de Ingolstadt, ele foi criado, estudou dentro de um colégio jesuíta, e ele vai criar a Ordem dos Illuminatis, uma ordem que tinha um ódio pelo Deus cristão, o Deus judeu, pelas religiões monoteístas, e essa Ordem dos Illuminatis, ela vai ser a responsável pelo processo revolucionário. Então, veja bem, aí vai surgir um personagem na Revolução Francesa que trabalha para o Weishaupt, né, Adam Weishaupt, que foi o criador dos Illuminatis, que Robespierre vai ser um dos principais agentes desse movimento revolucionário. Robespierre, ele vai fomentar, é um dos líderes, um dos principais, um homem muito cruel, e ele vai criar ali o discurso do terror, né, ou melhor, o período do terror, que é um período onde eles matam muitas pessoas, todos aqueles que se opõem à revolução é visto como inimigo da França. Tudo que você vê hoje foi criado lá. Lá foi uma espécie de laboratório. Então, eles acusavam de inimigos da França, de contra-revolucionários, e então eles matavam guilhotinados todos aqueles que se opunham de alguma forma. Veja, uma revolução que veio dizendo que lutavam por igualdade, liberdade e fraternidade, matou todos quantos discordavam dos seus pensamentos. Isso foi chamado de período do terror. Eles também criaram o discurso de ódio. Qual era a ideia? Era realmente, isso foi por decreto, pregar o ódio, isso era um papel dos jovens, pregar o ódio aos reis. A ideia era fazer com que a sociedade odiasse a monarquia. Então, vejam as estratégias dos revolucionários. O que acontece é que essa revolução, esses revolucionários se sentavam à esquerda ali na Assembleia Nacional Constituinte Francesa. A ideia era criar uma república e derrubar a monarquia. Então, eles se reuniram ali para criar uma constituição. Então, eles se sentavam à esquerda desse parlamento, né, dessa Assembleia Constituinte. Por isso, esse movimento revolucionário fica conhecido como movimento da esquerda. Daí começa a surgir o que é ideia de esquerda, pensamento de esquerda. Começa com quem? Com Robespierre e a sua liderança, os seus líderes, e que vão fomentar esse movimento. Mas lembre-se que eles estão trabalhando para os Illuminatis. E aí você vai entender agora a questão espiritual por trás disso. Os revolucionários, eles adotam, aqui principalmente os jacobinos, que eram os mais radicais de todos,
eles adotam esse instrumento aqui, vamos dizer assim, essa indumentária, né? Que é o barrete frígio, que foi o símbolo da Revolução Francesa. É um gorro vermelho, eles adotaram na cor vermelha. Da onde vem esse barrete frígio? A inspiração. Olha aqui um símbolo aí de um jovem vestido aí nas cores da bandeira francesa, com um barrete frígio na cabeça. Então, aqui você vai entender. Aqui está o deus Atis, o deus que se mutilou, né? Esse deus, ele era filho e, ao mesmo tempo, amante da deusa Cibele. Daqui a pouco a gente fala dela. Mas, então, esse deus Atis, ele se mutila, ele morre e ele é ressuscitado pela deusa Cibele. Então, entenda o processo. Automutilação, sofrimento, caos, morte e ressurreição. Olha o processo. Da mutilação veio a morte, da morte a ressurreição. E aí, ele era filho e amante da deusa Cibele, que é uma das principais deusas aí da cultura romana, mas essa deusa, ela é descoberta na Frígia, por isso, barrete frígio. Eu quero que vocês entendam o que simboliza o aspecto da Frígia nessa revolução. Eles adotam o barrete frígio, que você viu aqui, que estava na cabeça do deus Atis, que tem esse simbolismo, tá compreendendo tudo isso aí, as ligações. Então, só que o barrete aqui, o gorro na cabeça do deus, ele tá branco, obviamente não, eu acho que não tinha uma cor, mas os revolucionários, eles adotaram ele na cor vermelha, cor do sangue do povo, né? E aí o que acontece? A deusa Cibele, que era mãe e amante de Atis, ela também tem como dos seus atributos, dos seus princípios, né, divinos, essa deusa, a vida, morte e renascimento. Então você vai observar que aí há um processo cíclico de vida, morte e renascimento. Vida, morte e renascimento. Olha o que é curioso isso aqui. Quando você olha, por exemplo, para os deuses aí, hindus, Brahma, Vishnu e Shiva, você vai ver que Brahma representa a criação, Vishnu a preservação e Shiva a destruição. É também um processo cíclico. Ou seja, eles trouxeram isso tudo aqui para o Oriente e transformaram essa filosofia mística em prática política. Porque eles eram políticos, eram banqueiros, eram aqueles que dominavam tudo e até hoje dominam. Então eles acreditam que o mundo está avançando dentro desse processo. E aí, olha só, criação, preservação e destruição. Daí vai nascer algo que nós vamos entender agora, que é o que nós chamamos de dialética. É um processo onde você tem uma realidade, então eles acreditam que essa realidade precisa ser confrontada por uma realidade contrária, e desse confronto de forças opostas surge uma nova realidade, que é a síntese. Então uma realidade é a tese, essa realidade contrária é a antítese, ou seja, é a antitese, ao contrário da tese, que quando eles entram em choque, em conflito, elas vão gerar uma nova síntese. Então, baseado nesses princípios espiritualistas, eles acreditam que o mundo, é daí que surge a ideia de progressista. Gente, entenda, progressismo é a visão que eles têm de mundo. A esquerda, o comunismo, o socialismo foi criado como um braço desse movimento progressista. Eles acreditam que o mundo está progredindo, isso é uma visão espiritualista que depois eu posso explicar melhor, mas nesse progresso, esse progresso se dá como? Através dessa luta, dessas forças opostas. Agora entenda, a esquerda foi criada como um movimento revolucionário. Por quê? Porque você tinha uma realidade na sociedade. Eles acreditam que através desse embate, dessa luta, dessa crítica, daí vem a ideia de teoria crítica que eles criaram, que você está entendendo agora o que significa crítica na cabeça deles, que é realmente esse confronto, esse choque de bater, criticar, questionar, até destruir. Eles entendem que esse processo, né, eles vão chamar de revolução. Claro, é um processo místico, mas no processo político ele vai se chamar de revolução. Então, através dessas revoluções, o mundo vai sendo transformado. Compreendeu? A revolução, ou seja, a luta, ela veio como a antítese, como uma realidade contrária. Se você quer, então, destruir algo, você precisa lançar uma força contrária. E através dessa luta, dessas forças, desse embate dessas forças,
desse choque de forças, vai nascer uma terceira realidade, que é a síntese, é a nova sociedade. E isso vai ser um processo constante. Karl Marx dizia que a revolução ela seria constante. Então, a dialética ela busca essa síntese, mas como? Ela busca uma superação, ou seja, uma transformação a partir das oposições estabelecidas. Não é aí que surge a diferença entre os progressistas e os conservadores. O conservador dizia que não. O progresso ele tem que vir como? Através de uma construção paulatina, progressiva, de forma que você aproveite aquilo que é bom, que você valorize aquilo que os seus antepassados construíram, né, que é bom, tem que ser aproveitado, e não através da revolução. Mas a revolução, ela veio através de quê? De uma visão mística, como eu disse agorinha. Então, a revolução, ou seja, essa polaridade, ela vai levar ao progresso, é assim que eles acreditam. Então, é por isso que você vai perceber que, a partir da criação dessas ideias de esquerda, socialistas, que, ou melhor, o mundo foi tomado por revoluções. Agora, um detalhe que eu queria deixar claro aqui para você, não se engane. Tudo isso veio a partir dos poderosos, principalmente de banqueiros, que acreditavam que eles teriam o controle do mundo, porque eles eram uma elite iluminada. Por isso, os graus lá dentro das ordens secretas, eles são progressivos, né? Então, eles alcançaram iluminação, um conhecimento, pautados nos ideais de Lúcifer ou humanistas, que é a mesma coisa, onde o homem vai ser o centro de tudo. O homem vai ser a medida de todas as coisas. O homem vai ser o senhor do seu destino, o capitão da sua alma, como eles falam. A humanidade vai ser, nós seremos os capitães de nossas almas. Então, não é à toa que eles criaram a religião da humanidade. Daí vem a ideia de racionalismo, de iluminismo, porque toda a resposta está dentro do próprio homem, porque o homem é Deus. Isso foi um ensinamento, a lição deixada por Lúcifer lá no Éden. Coma que você será como Deus. E aí você vai se libertar das amarras do aprisionamento do Deus judeu. O Deus judaico que veio como um ser que quis dominar tudo, porém Lúcifer veio para libertar o homem, e a partir daí eles entendem que Lúcifer tem que ser reverenciado como Deus. Lúcifer, nesse caso, é o lado bom desse duelo. Ele é o lado libertador desse duelo entre Lúcifer e Deus. Bom, gente, espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, o nosso telefone está lá, deixei lá o zap, faça contato, fique à vontade, divulgue esse trabalho e peço que Deus abençoe a todos.